Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Hoje é o último dia dessa semana. Vamos fechar com chave de ouro para a honra e glória de Deus. Hoje é o estudo adicional. Junto com o estudo, a gente faz aquela recapitulação de forma resumida, né? Porque durante os dias da semana a gente já fez ali o estudo aprofundado, detalhado, bem esmiuçado, quase que não sai a palavra. E agora nós vamos apenas dar uma passada por cima, né? Só para trazer à memória o que foi que a gente viu durante cada dia. Tá bom? Bom, mas antes disso, eu quero convidar você primeiro a orar. Não adianta nada a gente entrar no estudo sem antes buscar a presença daquele que tem o poder de nos fazer lembrar e, acima de tudo, de impressionar o meu e o seu coração. Mas antes de orar, deixa eu fazer aquele pedido todo especial antes que eu me esqueça. O pedido é muito simples. É para que você se inscreva no canal. Eu quase ia me esquecendo. E eu sei que muitas vezes acontece isso também com você. Então, para que você não se esqueça, já se inscreve agora, já deixa o seu gostei, faz um comentário e, claro, não esquece de compartilhar. Envia para todo mundo. E assim a gente vai pregar o Evangelho juntos, lado a lado. Tá bom? Bom, vamos fazer a nossa oração agora? Feche seus olhos, ore junto comigo. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder nos reunirmos junto a Ti para estudar a Tua palavra, para nela refletir e, mediante o Teu poder, extrair lições poderosas que, com certeza, irão nos auxiliar nessa jornada que conduz à vida eterna. E pelo Teu poder, Pai, a presença do Teu Espírito Santo, a gente venha compreender aquilo que é a Tua vontade, aquilo que agrada aos Teus olhos, aquilo que de fato deixa o Teu coração feliz. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, é isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós durante essa semana estudamos a lição de tema 9, né, a nona semana, e o tema do estudo dessa semana, começando ali pelo estudo de sábado, foi reconciliação e esperança. Um tema bastante interessante. Esse tema a gente já começou a falar dele um pouquinho na semana passada, né, na semana 8, ali no dia da quinta-feira. Ali dentro do contexto colossense, Paulo ele já deu uma pincelada, já deu uma apontada na direção dos temas que ele iria abordar de forma subsequente. E aí, durante essa semana, nós vimos de forma mais detalhada, mais profunda, o que significa essa reconciliação e o que provoca essa reconciliação, que no caso é a bendita esperança que eu e você temos nos méritos de Jesus. Antes de nós darmos continuidade, né, à nossa recapitulação de forma resumida, eu gostaria de chamar você a trazer à memória o verso da semana. Você conseguiu memorizar? Ele está aí na ponta da língua? Bom, o verso está ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que começa dizendo assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tá bom? Bom, o verso foi memorizado, está guardado aqui no nosso coraçãozinho e com certeza o Espírito Santo nos fará lembrar em momento oportuno. Na introdução de sábado, foi chamada a atenção que Paulo ele teve o cuidado, né, de detalhar, de trazer à tona ali para os colossenses, e que também se estende a mim e a você hoje por meio desse estudo, o processo que se dá nesse ato de reconciliação. O que é que acontece? Quais são as etapas? E foi exatamente isso que foi apresentado nos estudos dia após dia. Cada etapa, o significado, a importância, a relevância dessa reconciliação. E claro, culminando na bendita esperança que provém dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida no meu e no seu lugar. Partindo para o tema de domingo, o tema foi reconciliado de obras más. Né? Aqui foi mencionado o resgate necessário e, podemos dizer assim, providencial
que Deus operou comigo e com você. Eu não sei se você lembra, mas quando o homem, o primeiro casal, né, caiu em pecado, eles se esconderam de Deus. A Bíblia deixa bem claro que eles tiveram medo do próprio Criador. E aí, Deus insistiu, Deus foi até o encontro dele, Deus chamou por eles. Isso mostra que quem de fato vem ao nosso encontro é o próprio Deus. Davi, mas eu estou dedicando tempo para ter um momento com Deus, eu estudo com Deus, eu estou movendo, eu estou ajustando, né, a minha rotina para poder ter um momento com Deus. Não sou eu que vou até o encontro com Deus? Bom, muitas vezes a gente pensa que é assim. Mas, na verdade, se nós estamos indo ao encontro de Deus, é porque esse Deus já nos alcançou. E por meio desse alcance, do seu poder, da influência do seu Espírito em nossa vida, é que nós estamos indo em direção a Ele. E isso é muito importante, porque é na permanência, é na contemplação, é na presença desse Deus maravilhoso que eu e você vamos manter essa situação de reconciliados. Se nós nos afastarmos, nem que seja um pouquinho, a gente volta a ser amigo do inimigo e passa a ser inimigo de Deus por ocasião do pecado. Partindo para o tema de segunda-feira, o tema foi se permanecer na fé. Aqui Paulo expressou uma preocupação válida com os seus amigos e irmãos ali do seu tempo. Preocupação essa que se estende para mim e para você também. Eu e você devemos permanecer na fé. E nem sempre permanecer na fé é uma tarefa fácil. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também tem aí as suas dificuldades, as suas lutas de permanecer na fé. E Paulo exorta a mim e a você, nesse estudo, de que vale a pena. De que, vamos dizer assim, é essencial a nossa perseverança. Pois é nesse permanecer que Cristo vai moldando o nosso caráter, vai nos transformando pouco a pouco. E aí fica a pergunta: como é que anda a nossa jornada, a nossa fé? A gente tem permanecido, a gente tem estado firme, a gente tem perseverado? Ou quem sabe a gente tem mantido uma certa oscilação? Bom, a nossa parte tem que ser feita, porque a parte de Deus já foi feita e garantida ali no Calvário por mim e por você. Partindo para o tema de terça-feira, o plano eterno de Deus. Aqui foi mencionado a situação em que Paulo se encontrava quando escreveu a carta aos Colossenses. E quando a gente avalia e analisa a vida de Paulo, a gente percebe que Paulo ele passou por maus bocados. Sofreu bastante. Quem sabe eu e você ainda não chegamos ao nível de sofrimento que esse servo de Deus vivenciou em sua vida. E pelo estudo de terça-feira, ficou claro que toda essa situação que ele passou, e não somente ele, mas também os outros apóstolos, até mesmo os profetas do Antigo Testamento, todas essas situações estavam dentro do plano eterno de Deus. Às vezes a gente pensa que quando as coisas estão saindo do prumo, quando as coisas estão dando errado, às vezes a gente pensa que o plano de Deus não está agindo e funcionando na nossa vida. Porque a gente imagina que o plano de Deus é apenas de coisas boas, sendo que pelo relato, pela história, pela vida de Paulo, a gente percebe que nem sempre é assim. Infelizmente, o sofrimento pode fazer parte. Afinal de contas, nós habitamos em um mundo que não é perfeito, em um mundo que está contaminado pelo pecado, em um mundo que está rodeado de coisas ruins. Partindo para o tema de quarta-feira, o tema foi o mistério de Deus é revelado. E aqui nós descobrimos qual foi esse mistério. Mistério esse que, de acordo com Paulo, foi revelado, foi apresentado, foi trazido às claras ali no período dos apóstolos. E que mistério é esse? Nada mais é do que o plano da salvação, o plano de redenção. O plano que foi apresentado por meio do ministério de Jesus Cristo. No passado, era apenas um mistério. As pessoas não sabiam muito bem como se daria a salvação, como
iria acontecer, quais seriam as etapas, como seria resolvido o nosso problema. Mas aí quando Cristo vem, quando ele encarna, quando ele assume o meu e o seu lugar, quando ele paga o preço da nossa dívida impagável, aí ficou, vamos dizer assim, transparente. Ficou claro, ficou resolvido. E aí Paulo chama a atenção da sua audiência sobre a importância e relevância desse mistério que foi apresentado, que foi revelado. Porque, veja, Deus não tinha obrigação nenhuma de revelar os seus planos, mas ele compartilhou, ele deixou aberto para mim e para você. E aí fica apenas na expectativa da minha e da sua atitude, que é de fazer parte desse plano, o plano da salvação, que é tomar posse do mistério revelado. Partindo para o tema de quinta-feira, que foi o tema de ontem, o tema foi o poder do Evangelho. E nós refletimos que o Evangelho ele deve exercer poder. Ele tem poder. E algo tem que acontecer na minha e na sua vida. Nós vimos que Paulo ele se utiliza de dois métodos para transmitir o poder do Evangelho, que é o método do ensino e o método da chamada de atenção, né? Da exortação. E a gente viu a importância desses dois métodos, do ensino, porque não fica apenas na parte teórica, Paulo também chamava a parte prática, e a parte da exortação, da chamada de atenção, era simplesmente para a questão das consequências, né? Porque muitas vezes a gente meio que vive no automático e leva uma vida sem pensar muito nas consequências, como se a gente fosse eterno, como se a gente fosse imortal, como se nada de ruim fosse acontecer com a gente se tomarmos as decisões erradas. Então Paulo chama a atenção para esses dois aspectos e apresenta e traz à tona que o Evangelho ele tem o poder de fato de transformar vidas, desde que essas vidas estejam atentas aos ensinamentos, às exortações, né? E dessa forma permitir que o poder do Espírito Santo haja em nosso ser. Agora chegando no tema de sexta-feira, o tema de sexta-feira foi o estudo adicional. E aqui tem alguns textos que eu gostaria de compartilhar e refletir junto com você. Diz assim, ó: não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus, mas Cristo providenciou uma solução. Ao entregar-se a Ele, aceitando como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo. Não importa quão pecaminoso possa ter sido sua vida. O caráter de Cristo substituirá seu caráter, e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Uma analogia, um exemplo que a gente pode trazer para tornar esse ponto aqui bem mais claro é tipo o seguinte: imagine um local bem chique, onde só é frequentado por pessoas da alta posição social. Bom, eu não pertenço a essa posição social. Mas aí eu tenho um amigo muito rico. E aí esse amigo me convida para esse lugar. Lá as pessoas se vestem de maneira diferente, as roupas são top de luxo. E eu vou lá com minha roupa simplesinha. Quando eu estou junto com o meu amigo, não tem problema nenhum. Afinal de contas, o meu amigo é conhecido pelas pessoas que frequentam aquele ambiente. O meu amigo ele é bem recebido, ele é de lá, ele pertence àquele lugar. E quando eu estou junto com ele, eu meio que faço parte desse lugar também. Pelos méritos dele, pelo crédito dele, pela confiança dele, pela pessoa dele, eu sou também bem recebida no lugar. Porque o ambiente não vai lidar comigo, não vai me tratar de acordo com a minha pessoa, mas sim de acordo com a pessoa que me convidou. Eu estou lá mediante o acesso que me foi liberado por meio desse amigo. Assim, é na vida espiritual. Deus não vai olhar para mim e para você e vai olhar literalmente para nós. Mas quando ele olhar para nós, ele vai enxergar o Filho dele, Jesus Cristo. E é por isso que eu e você vamos ser vistos como perfeitos. E é por isso que eu e você vamos ser vistos como santos. E é por isso que eu e você vamos ser vistos como justos. Por quê? Porque o que será apresentado diante de Deus não é
as nossas obras, não é a nossa pessoa, não é o nosso... Não. O que será apresentado diante de Deus, no meu e no seu lugar, é exatamente as obras de Cristo. A pessoa de Cristo. É Ele que vai nos justificar, nos substituir. É Ele que vai nos representar diante de Deus. Tá certo? O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó. Além de tudo isso, Cristo transformará seu coração. E ali, pela fé, Ele vai habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade a Cristo, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, Ele operará em você o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Davi, como é que eu consigo desenvolver o prazer pelo estudo da palavra de Deus, pelo estudo da lição? É o permanecer em Cristo, é o buscar a Cristo. Porque tanto querer como realizar não são provenientes de nós, mas sim da ação poderosa de Cristo em nosso ser. E o meio pelo qual eu e você alcançamos isso é por meio da fé. É dependendo de Cristo, é buscando a Cristo, é confiando em Cristo. Por isso é tão importante, todos os dias, mesmo sem querer, mesmo sem estar com tanta vontade, a gente buscar com mais e mais intensidade a presença do nosso Deus. O outro ponto diz assim, ó, portanto, nada temos pelo que nos vangloriar, nenhum motivo para exaltação própria. Nossa única razão para a esperança está na justiça de Cristo, que nos é atribuída, como resultado da obra do Espírito Santo, o qual atua em nós e por nosso intermédio. E aí, fechando, foi dado a mim o esclarecimento muito vívido de que muitos saíram do nosso meio, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Senhor deseja que toda alma que professa crer na verdade tenha inteligência, compreensão do que seja a verdade. Infelizmente, muitas pessoas que, podemos dizer assim, não vigiaram, não ficaram apercebidas, né? Vão se deixar levar por doutrinas estranhas, doutrinas mentirosas, por mestres e professores que não estão alicerçados na palavra de Deus. Infelizmente, muitos vão abandonar a jornada que conduz à vida eterna. Eu e você não possamos estar no meio dessas pessoas. Que você possamos estar na relação de pessoas que estão perseverando, que estão vigiando, que estão depositando, que estão confiando em Cristo. Que estão buscando todos os dias ter o seu momento com Deus por meio do estudo da palavra. Tá bom? Bom, nós chegamos ao fim. Fechamos com chave de ouro a 9ª semana para a honra e glória de Deus. Amanhã nós vamos iniciar um novo estudo. E o meu pedido é muito simples. É que você compareça. Venha junto comigo. Conhecer mais um tema, mais uma lição, mais um estudo. E com certeza Deus usará para falar ao meu e ao seu coração. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.